permanecia e não era para todas as pessoas. E eu volto para que alguns poucos tivessem a graça de Deus de ter o poder de operar milagres e maravilhas, mas depois aquele poder voltava para Deus, o Espírito Santo. Ele foi derramado definitivamente no Pentecostes. E ali Jesus disse que ele ficaria conosco, que ficou, está conosco, até a consumação do século. Ele ficará conosco. Mas preste atenção, eu quero que você entenda que você voltar atrás, você voltar ao antigo, você voltar às coisas antigas, as coisas antigas já passaram, isso que fez, tudo se fez novo, é você voltar a um esquema de ser dirigido de uma forma diferente, como é ser dirigido pelo Espírito Santo. Ou seja, de certa forma você volta à lei. E o que é voltar à lei? Eu nunca vi aqui nenhum irmão fazer nada muito sério de pecado aqui na igreja. Eu já vi de vez em quando a gente vê uma escapada, uma coisa assim, mas nada muito grave. Mas eu não sei como é que você faz isso na sua casa. Eu não sei como é que você faz no trabalho. Eu não sei que crente, eu não gosto desse termo, crente, eu não sei que crente você é no seu trabalho. Eu não sei que crente que é você na sua casa. Aliás, eu já tenho dito, o lugar mais difícil de ser crente é em casa. Ali a gente domina, eu sou o rei, a minha esposa é a rainha, eu não sei. Mas se você verdadeiramente morreu e ressuscitou, eu nem fico preocupado. Porque tudo que você fizer, você fará pela graça e por amor a Jesus. Então, o apóstolo Paulo diz, aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que falava palavrão, não fale mais. Aquele que acusava o irmão à toa, não acuse mais. É como se ele estivesse dizendo essas coisas todas. Mas não porque você vai morrer. Você vai fazer isso pela graça. Porque você morreu e ressuscitou. E assim como Jesus, você levou a culpa de muitos. Você está se colocando no lugar das pessoas que precisam ser curadas. Então, para tomar posse do novo de Deus, para ser nova criatura, você precisa ser recriado, restaurado. Temos vírus. Nós precisamos levar o nosso computador para ele ser restaurado ao estado original, que veio de fábrica, sem vírus nenhum. Quantos estão entendendo isso? Vivenciar as vitórias sobre as lutas, nós temos que vivenciar. Se eu sou uma nova criatura, se eu morri em Cristo e se eu ressuscitei em Cristo, eu não posso ser um crente que vivo perdendo. Perdendo por mim mesmo. Prometo e não cumpro. Não é prometo compromissos não, mas é também, tá? Prometo não falar mais palavrão. Uma semana depois, acabou o seu jejum de palavrão, você volta a falar. Aliás, o jejum começa amanhã. Daqui a pouco eu vou falar sobre ele. Irmãos, jejum não é ficar um tempo sem comer e orando a Deus. Jejum é ter vontade sempre de estar perto de Deus. Como você não pode ficar sem comer o ano inteiro, você pode comer, mas quando você comer, quando você se alimentar, alimente-se como se você estivesse em jejum. Ore, busque, mas promova jejuns. Esse é o segundo que nós vamos fazer coletivo. A partir de amanhã são 14 dias de jejum pela igreja, que é o mês de aniversário da igreja. Mas o jejum, você não vai mudar a vida de Deus. Deus não vai deixar de fazer, ainda que você faça 40 dias de jejum, até sem água. Deus é Deus. Mas o jejum te aproxima de Deus. É o morrer todos os dias. Negue-se a si mesmo. E quando nós fazemos jejum, irmãos, nós deixamos de pensar nas coisas materiais e pensamos nas espirituais. Mas não precisa fazer jejum todo o tempo para pensar nas coisas espirituais. Quantos estão entendendo isso? Mas é importante que faça. Quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais viveremos o sobrenatural. Se você deixar você ser
totalmente dirigido pelo Espírito Santo. Irmão, não é 50%, nem 98%, 100% dirigido pelo Espírito Santo. Isso algumas pessoas pensam que é fanatismo. Não é fanatismo. Então eu sou um ser espiritual, então eu morri com Cristo e ressuscitei com Cristo, eu sou nova criatura. As coisas velhas, o que é as coisas velhas? O medo, a arrogância, as coisas naturais, essas todas ficam, e você toma posse do sobrenatural. Eu não sei quantos aqui, eu não preciso perguntar, já viveram o sobrenatural, mas deve viver, pastor, eu vivi. Eu me lembro muito bem, foi em 1962, nossa, foi demais. E de lá para cá você nunca mais viveu, você teve uma experiência com Deus. Viver o sobrenatural é andar sobrenaturalmente com Deus. E isso vale para tudo. Vale para você ir para o trabalho, Senhor, dá-me sabedoria, como é que eu faço? Eu vou por aqui, eu vou por ali, eu pego o túnel ou eu vou pela orla. As principais coisas que você pode ver, você vai ver o agir de Deus. Já dei aqui vários testemunhos que eu aprendi isso aonde? Na minha casa, na igreja, mas vivenciei na minha casa, porque na igreja o professor da escola dominical fala e tal, você fala, que cara sabe, o pastor prega, mas vive com ele para ver se ele faz isso. E na minha casa, eu vivi. Meus pais entenderam isso, meu pai era semi-analfabeto, e isso às vezes é mais fácil para a pessoa aprender a Bíblia, o poder de Deus, quando ele é semi-analfabeto. Porque senão ele bota assim, não, mas aqui a exegese da hermenêutica, da prepodêutica, da hermenêutica. Ele começa a estudar muito, ele começa a tentar brigar com Deus, mas quando ele é mais simples, ele aceita. Diz que uma vez um homem foi lá no interior do Espírito Santo, um ponto de pregação, aí o pastor falou, agora já tem um pessoalzinho aí, já fica aí dirigindo. Mas ele era muito inculto, tadinho, não sabia falar. Aí ele foi ler na Bíblia, ele disse, e disse o Senhor, não temas, eu sou contigo. E ele pregou naquele dia sobre não teimar com Deus. Gente, vocês ficam teimando com Deus, não pode. Isso é caso verídico, irmãos. Foi lá perto de Guaçuí. É caso verídico. Então não teime. Por que você vai teimar? Se Deus falou, está falado. Ele pregou totalmente errado, mas havia tanto poder que quando ele fez o apelo, todo mundo aceitou Jesus. Mas muitas vezes nós queremos que o nosso vernáculo, que a nossa capacidade, o nosso curso, talvez na Universidade Federal da Austrália, em Oral Roberts, nos Estados Unidos, que é uma das maiores, né? Isso pode sugar, ele pode buscar, assim como o eucalipto suga toda a água de tudo que está em volta, e nada se planta, nenhuma árvore frutífera, não sei se sabia disso, perto de eucalipto, que não dá nada, porque ele suga toda a água de todas as árvores. E às vezes nós sugamos aquilo que o Espírito Santo quer dar para nós, por causa da nossa pretensa sabedoria. Mas estude, tá, irmãos? Não estou dizendo para ninguém ficar analfabeto, estude, é bom estudar. O que eu estou dizendo, deixe ser dirigido pelo Espírito Santo. Amém ou não amém? Amém. E quando ele diz, eu não vivo mais eu, ele está dizendo assim, eu não estou no estado de derrotas. Não estou no estado de derrotas. Mas eu vejo Cristo triunfar em mim. Eu estou num corpo natural, mas eu sou sobrenatural. O que é ser sobrenatural? Ninguém pode ler o céu se ele não for sobrenatural. Irmãos, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Que se você me beliscar aqui, eu vou dar um grito aqui, irmão. É o corpo natural. Mas o viver sobrenatural é viver além daquilo que eu posso imaginar. Por isso que diz que Deus nos dá infinitamente mais do que pensamos. Ele diz, os meus caminhos não são os seus caminhos. Meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Caramba, será que a gente lê a Bíblia e fica... Está tudo encaixada, toda entrelaçada. Se eu sou uma pessoa que vivo sendo massacrado,
que eu vivo sendo acusado e assumindo as acusações, eu estou lá na lei, na época da lei. Mas se eu morri e ressuscitei em Cristo, eu estou na época da graça. E de novo, muitos muitos conhecem a graça só como um favor imerecido. Não está errado, é isso, é o que mais se fala. Mas a graça não é só isso. A graça é uma ferramenta para você suportar todas as coisas que você faz. Por isso que quando o apóstolo Paulo disse, já falei isso várias vezes, pastor, você já falou isso, eu vou falar mais até eu morrer. Até antes de eu morrer, né? Eu vou falar. Senhor, tira de mim esse negócio que me machuca, esse negócio que eu não gosto, esse espinho na carne. Esse troço está me incomodando, um negócio, eu não queria ser incomodado. E Jesus disse, a minha graça te basta. Ele não está dizendo assim, o meu favor imerecido te basta. Ele está dizendo assim, eu estou te dando uma ferramenta, e com ela você vai passar todas essas coisas. Nunca mais Paulo pediu mais para tirar o espinho da carne. E a Bíblia não diz que ele tirou, e até hoje ninguém sabe que espinho é esse. Uns dizem isso, outros dizem aquilo, que também não interessa para nós. Mas era algo que incomodava ele. Viver sobrenatural é viver achando respostas aonde não há. Ele abrirá um caminho aonde não há caminho, diz a palavra. Lá em Isaías ele diz, no ermo. Nós gostamos de cantar, mas precisamos viver. Mas tudo isso não se trata de você chegar, pastor, faz uma oração forte aqui para mim, faz uma oração. Eu não conheço oração forte, oração fraca, irmão. Eu conheço conversa com Deus. E você já reparou que o que resolve não é a tua oração, é a volta dela? A única coisa que você precisa falar. E ele vai olhar se aquilo ali... Aquilo eu mato com um revólver 38. Aí ele, anjo, pega aquele revólver 38 e pá! Aí você manda oração, Senhor, isso assim, assim, tia, anjo, vem cá. Chama mais 3 aqui, que aquilo ali é com um canhão. Então o que resolve não é o que vai, é o que volta. Já parou para pensar nisso? Amém ou não? Tomar a cruz de Cristo é um novo ciclo. É a vida sobre a morte. E eu não estou falando de morte natural. É a vida sobre tudo aquilo que matava a gente lá atrás. É restaurar ao antigo estágio antes do pecado. Coisa tremenda. É quando nós podemos viver o sobrenatural. Eu costumo dizer, por tudo que eu tenho visto e ouvido também, né? Eu costumo dizer, quando você olhar e disser, não tem jeito, agora você tem que entrar no sobrenatural. Eu não sei quantos tem um carro assim. Eu me lembro, o Bernardo era novinho, e eu tinha um carro. Hoje, eles já estão mais modernos, né? Mas eu tinha um carro que na alavanca do câmbio, se apertava ali, quando se apertava ali, então, quando ia subir dali aquela serrinha ali, ele, vovô, aperta o botão. Aí eu apertava, ele segurava, e o carro voava com ele, comigo e com ele, todo mundo junto dentro, graças a Deus. Lá em cima eu tirava. Tal. Às vezes, nós não estamos apertando esse botão que está ali. Às vezes, estamos passando aperto. Hoje, os carros mais atuais, né? Eles já têm ali, né, o modo econômico no Eco e o modo esporte. O meu está lá, tem o modo esporte. Mas eu estava falando isso aqui agora, eu estava lembrando, eu estava vindo de São Paulo, quando eu fui ultrapassar um carro, eu calculei e falei, caramba, não dá para voltar e não dá para ir, o carro vem lá. Era só botar para o modo esporte ali, ele fazia... Esqueci. E muitas vezes nós esquecemos de ligar esse turbo na nossa vida. Está ali, irmãos. E ele só é ligado quando não tem mais jeito. As coisas naturais você resolve naturalmente.
mas as coisas sobrenaturais você resolve com o sobrenatural. Amém? É quando um filho deste tamanho fala para o coleguinha: meu pai é o homem mais rico do mundo, porque ele acredita que seja. Quanto ele ganha? Ele ganha 3.000 reais. É o mais rico do mundo. E não é nada. Eu conheço um que ganha 50, mas 3 é mais que 50. Ele já vai falar logo. Por quê? Ele não quer saber de valor, ele quer saber: o meu pai pode todas as coisas. Vamos ficar de pé, queridos. Mas fala o coração. Através dessa mensagem, nós queremos ser sobrenaturais pela graça. Porque decidimos morrer contigo e ressuscitar contigo. E a vida que hoje vivemos, não vivemos naturalmente, mas vivemos pela fé. Fé que um dia estaremos juntos, no céu, contemplando as coisas que o Senhor lá atrás falou e tem falado hoje. Ajuda-nos, Senhor, a tomar posse disso imediatamente. Cremos no Espírito Santo. Cremos em Deus, cremos em Jesus. Amém. Eu quero fazer uma oração, nós estamos um pouquinho adiantados do nosso horário, mas não vamos nos preocupar com isso não, né? Eu quero fazer uma oração para aquelas pessoas, já fiz pela Fernandinha, porque ali é um ato sobrenatural.